Oi pessoal, boa tarde. Sou a Letícia Chagas, sou advogada, me formei esse ano na Faculdade de Direito da USP, sou co-deputada estadual pelo Movimento Pretas, aqui na Nesp. Enfim, queria agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje. Acho que espaços como esse não acontecem todo dia na universidade, da gente se encontrar com gente de tantas universidades diferentes, que está fazendo luta em tantos espaços diferentes. E acho que essa é uma oportunidade muito rica, para a gente poder debater e conversar sobre um tema que nos é tão caro como são as ações afirmativas. Mas essa semana, nós estamos numa semana muito quente no país como um todo politicamente. E na mesa da manhã, acho que uma fala do professor Juarez que foi ótima, é que as ações afirmativas não são simplesmente para diversificar a universidade, para ter mais sócios negros lá. É para acabar com o projeto de aniquilamento da população negra, Acho que isso mostra para nós que a gente, enquanto pessoas negras, a gente tem que debater ações afirmativas, mas tem que debater também todo um projeto que tenta nos aniquilar, E essa semana a gente viu ontem a aprovação, de um arcabouço fiscal, que vai dificultar e muito a gente falar em ações afirmativas para a população preta e pobre no nosso país pelos próximos anos. Acho que isso é essencial de ser dito, porque de manhã a gente também dialogou em várias mesas, o quanto que a gente ter recurso para fazer ação afirmativa é importante, o quanto que o debate sobre orçamento é fundamental. Acho que é lamentável a aprovação desse arcabouço. E hoje o STF retomou, a discussão sobre a descriminalização das drogas, que eu acho que é essencial, é impossível ser antirracista no nosso país sem defender uma política de descriminalização das drogas. Eu espero que isso possa ser parte das nossas agendas, E como o Lucas colocou, eu fiz parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, entrei em 2018. Para mim uma alegria dizer que sou uma estudante cotista e deixar também meu profundo agradecimento a todo mundo que dedicou seu tempo, sua vida, sua carreira acadêmica para lutar pela aprovação de cotas na USP e em vários outros lugares. Sem isso eu não estaria onde eu estou hoje. As cotas transformam não só a universidade pública, não só a vida dos indivíduos que são beneficiados com a política, mas elas têm uma capacidade muito grande de transformar o nosso país. E a vocês, todo mundo que lutou por isso, meu muito obrigada. Mas a USP é uma faculdade nojenta, uma universidade nojenta, acho que no pior termo da palavra. Eu descobri isso no meu primeiro dia de aula, na São Francisco, antes mesmo. Quando eu passei na Faculdade de Direito da USP, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar fotos de turmas que estavam se formando. São turmas enormes que se formam anualmente na Faculdade de Direito da USP. E aí nessas turmas, dezenas de alunos se formando, eu via 1, 2 alunos negros, se formando ali. Na minha primeira semana de aula, eu já percebi o quanto existia uma expectativa das pessoas em relação aos alunos cotistas. Alguns professores, até bem intencionados, falavam: caramba, eu entrei na sala de aula, vi você e seus amigos com black, já fiquei, caramba, alguma coisa tá diferente aqui nessa sala de aula. E a gente se sentia, óbvio que isso era positivo, de um lado, mas a gente sempre se sentiu com uma responsabilidade muito grande. E acho que uma coisa que perpassa a vivência de diversos alunos negros é essa responsabilidade de que a gente tem que ser muito bom, a gente tem que ser bom em tudo. Porque se a gente falhar, a gente não vai estar falhando enquanto indivíduo. Vão falar: olha, a política de cotas não deu certo, vamos rever isso daí, vocês estão com nota baixa e tudo mais. Então a gente precisa lidar com a permanência estudantil, ou melhor, com a falta de permanência estudantil, e precisa lidar com essa expectativa, Uma expectativa que também se confirma na nossa vida profissional, que se a gente não for os melhores naquilo que a gente faz, a gente não vai conseguir o reconhecimento, a gente não vai conseguir galgar posições que os nossos colegas brancos, os pianos, há tantos anos têm galgado, Isso é muito importante. E eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer com seriedade, porque as ações afirmativas hoje na Universidade de São Paulo, elas passam por uma política que é deturpada. Como o Lucas colocou, a USP começou a debater sobre ações afirmativas já há muitas décadas antes da gente aprovar a política de cotas étnico-raciais. Mas existe, de fato, um pacto da branquitude que gera a universidade hoje, que foi para retardar a política de ações afirmativas no seu quesito de reserva de vagas, e que quando ela foi aprovada com um déficit, com uma dificuldade aí, que foi justamente a ausência de uma banca de heteroidentificação. E como o Lucas colocou, esse foi o primeiro ano
de banca de heteroidentificação no vestibular da USP. Eu me formei, fiquei 5 anos na graduação sem que a gente tivesse uma política efetiva de retirada de alunos que eram fraudadores na nossa universidade. Isso, para mim, é reflexo do que é o pacto da branquitude que gera a Universidade de São Paulo hoje. Porque para aqueles que não queriam aprovar uma política de cotas, você ter uma fraude que é massiva, era amplamente reconhecida, é positivo, porque significa que mesmo que a gente tenha cotas étnico-raciais, quem está ocupando as vagas para alunos negros são alunos brancos. No ano passado, na minha turma, foi chocante, no mínimo triste ver que diversos alunos que fraudaram a política de cotas, e assim, existem pessoas que, há dúvidas, né, gente, mas uma coisa é uma pessoa loira se formar como cotista no Largo de São Francisco. Isso aconteceu. Isso faz parte do que é um projeto de universidade que aprova as reivindicações do movimento negro, mas sempre de maneira deturpada. Isso é algo que a gente precisa estar muito atento, porque isso acabou de acontecer de novo essa semana, numa sessão do Conselho Universitário que votou uma política de ações afirmativas para os concursos públicos da Universidade de São Paulo. Veja, desde o ano passado, um grupo de professores negros da Universidade de São Paulo, entre eles a professora Gislene, tem elaborado uma proposta de reserva de vagas nos concursos da universidade, uma proposta coesa, uma proposta que funcionaria. Nessa segunda-feira, o Conselho Universitário da USP aprovou uma proposta que foi enviada pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que completamente ignorava essas proposições de professores negros que já estavam pensando nessa política há muito tempo. E a USP fez isso porque, recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu alguns concursos que foram abertos esse ano para analista administrativo, procurador-geral, porque não existia a política de cotas étnico-raciais. Então a USP foi meio que obrigada a debater sobre a política de cotas. E aí fez isso de uma maneira completamente deturpada, sem diálogo com o movimento estudantil, sem diálogo com os professores, sem diálogos com especialistas, né? Foi de fato um avanço, porque agora todo concurso público da universidade com mais de 3 vagas, obrigatoriamente tem que reservar 20% das suas vagas para pessoas negras, mas todo concurso com menos de 3 vagas não precisa ter reserva de vagas. O que vai ter é uma bonificação. Quantos concursos para docentes da USP tem mais de 3 vagas? A maior parte dos concursos para docente da USP é de 1 vaga. É 1 vaga. Num concurso que nós sabemos como funcionam as bancas, né, para concurso na USP, que a gente precisa de um que indica, há uma série de subjetividades que gerem o concurso para se tornar docente da USP. Como é que a gente vai conseguir ter mais docentes negros nessa universidade? A gente não vai conseguir ter. Outra discussão é uma discussão sobre a própria criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E eu tenho dito aqui sobre várias coisas, porque ao longo da minha graduação, acho que eu transitei sobre vários espaços, né? Eu fiz e ainda faço o movimento estudantil, sou acadêmica, faço parte de grupos de pesquisa sobre a política de cotas dentro da Faculdade de Direito da USP. E quando a gente aprovou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, eu era conselheira no Conselho Universitário. E desde o início a gente colocou, era um conselho universitário que não queria debater as urgências do movimento negro. Desde quando foi criada, a gente já trazia a necessidade que tinha que ter reserva de vagas nos concursos para professores. A reitoria e todos os conselheiros, que a maioria são todos brancos, são homens brancos, né, o Conselho Universitário da USP, ignoraram isso, mas criaram a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que hoje também é deturpada. Nunca antes, ao menos nesses últimos 5 anos em que eu estou na Universidade de São Paulo, alunos tiveram tanta dificuldade para ter acesso à permanência. A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento lançou um edital para que os alunos pudessem receber bolsas, né, de auxílio estudantil que os permite se manter na universidade, um edital repleto de irregularidades. Um edital que não traz para eles coisas básicas, né? Como quais são os critérios que fazem alguém receber uma pontuação maior, né? Porque quanto mais pontuação você tem, mais pobre você é. Que critérios que levam isso em consideração? Não divulgou isso, diversos alunos não foram contemplados com essas bolsas, diversos alunos que precisam dessas bolsas na universidade não estão sendo contemplados e não sabem quando vão ser. Então, há na Universidade
Universidade de São Paulo hoje um pacto da branquitude para impedir que negros e negras permaneçam na universidade. Mas a aprovação das cotas étnico-raciais no vestibular é uma medida que é extremamente revolucionária na universidade. Porque as cotas étnico-raciais é o que nos permite, com mais qualidade, questionar cada uma dessas coisas. E é justamente por isso que a reserva de vagas é tão perigosa para aqueles que gerem a Universidade de São Paulo. Porque quando a gente tem ações afirmativas, toda a universidade é modificada. A gente começa a questionar muito mais coisas. O próprio movimento estudantil é muito questionado. Historicamente, a gente viu mais pessoas brancas fazendo movimento estudantil, porque quem é negro tem que trabalhar. Não tem tempo de fazer movimento estudantil. Mas hoje estudantes negros precisam fazer movimento estudantil se eles querem ter condições de permanecer na universidade. E a gente também quer ter voz, a gente também quer ser lideranças políticas naquilo que a gente está fazendo. Eu queria contar aqui uma experiência de que agora há pouco tempo a gente teve uma votação histórica na Faculdade de Direito da USP, que foi pela retirada do nome de um professor, o Amâncio de Carvalho, que foi um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, o Amâncio de Carvalho, ele, para além, né, de ser um eugenista, comprovadamente, ele se utilizou por muito tempo do corpo de uma mulher negra para experimentos dentro da Faculdade de Direito da USP, e esse corpo era constantemente violado pelos estudantes, alvo de chacotas pelos estudantes. E a gente fez uma grande movimentação do movimento negro e do movimento estudantil para obrigar a Faculdade de Direito da USP a retirar o nome desse professor, que era homenageado. Tinha uma sala com o nome dele ali na Universidade de São Paulo. Na medicina isso acontece muito também, né? Os filhos de Arnaldo. O Arnaldo foi um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo. Isso para nós é inadmissível, assim, falar. Isso também é sobre permanência simbólica. Porque quando a gente entra numa universidade que homenageia os nossos algozes, como é que a gente se sente pertencente num espaço como esse? Como é que a gente vai conseguir produzir ciência num espaço como esse? E a gente tem questionado tudo isso, assim. E aí, para terminar mesmo, eu acho que esse ponto, esse espaço também é importante, porque hoje a gente está num momento de disputa do que é o antirracismo. Hoje é feio falar que não é antirracista. Todo mundo quer ser antirracista hoje. Mas qual é o projeto de antirracismo que a gente quer defender? Que a branquitude uspiana está disputando um projeto de antirracismo. A criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento é parte dessa disputa. Porque hoje quem controla a narrativa de como deve ser a política pública de reserva de vagas para professores, por exemplo, é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Hoje quem pensa a política, USP diversa, né, foi citado aqui em alguns momentos, que é uma política da USP para, mesmo numa universidade que tem superávit orçamentário, que no ano passado guardou dinheiro, a gente tem hoje um sistema de captação da iniciativa privada, que é a USP diversa. Eles querem fazer com que a permanência estudantil seja uma questão da iniciativa privada. A Faculdade de Direito é o maior exemplo disso, que lá o estudante cotista não tem problema com dinheiro, porque a gente tem diversas bolsas privadas ali, de ex-alunos que doam porque acham que política de permanência é sobre fazer caridade, não é sobre direito. É sobre você, no auge do seu escritório na Avenida Paulista, doar um pouquinho ali do que você ganha e sentir que isso faz de você antirracista. A gente quer debater um projeto de antirracismo que seja para transformar o nosso país, não para criar os próximos gestores do capital, né? Como disse o professor Juarez aqui na parte da manhã. Então eu convido vocês também para que a gente possa debater sobre isso e construir juntos, então, um projeto antirracista que seja do movimento negro e que a gente não permite mais que a branquitude científica, que se concentra aqui no estado de São Paulo, na figura da USP, continue a controlar as nossas narrativas. Obrigada. Bom, essa é a hora então de já anotar as perguntas, depois a gente vai fazer então a rodada de perguntas e respostas. Eu não sei quanto tempo só, depois alguém me fala quanto tempo a gente tem, a gente já está um pouco atrasado, mas então passa a palavra para o Nabi, por favor, Nabi. Oi gente, boa noite, vocês me escutam bem? Todo mundo para me ouvir, né? Quem
Gente, eu tinha me preparado para esse espaço, na verdade, está por detrás da ideia desse espaço, desse seminário, construir propostas para levar para a universidade. Nós discutimos há muito tempo, há muitos anos os desafios, eu acho que o momento, eu acho que parte da nossa tarefa agora é se debruçar sobre propostas. Eu vim preparado para isso, para falar a verdade. Mas meus colegas de mesa, os professores ao longo do dia fizeram colocações tão interessantes que eu vou começar resgatando algumas questões e mais à frente eu falo sobre essa questão do projeto. Desculpa, você tem que abrir já? Não, eu não vou mais usar, porque eu acho que mudou o teor, mudou o jeito. Não, só para Pode. Então eu acho que eu queria começar com uma coisa que foi muito levantada ao longo do dia nas discussões, que é em que lugar se localizam as ações afirmativas. Eu acho que é entender que as ações afirmativas fazem parte de um projeto que precisa ser de natureza sistêmica, que envolve a promoção da igualdade racial. Então a gente começa com as ações afirmativas, mas nós temos uma série de desafios mais à frente. Os estudantes se formaram, eles vão conseguir inserção no mercado de trabalho? Vão ser absorvidos no mercado de trabalho? Então tem esses desafios. Como é que a universidade está pensando isso, pensando nessa agenda? O que a gente está planejando, o que a gente está desenhando em relação a isso? Até agora eu não escutei nenhuma discussão na pró-reitoria de inclusão e pertencimento sobre essa questão. E nesse sentido, eu queria puxar assim, uma discussão sobre a intersetorialidade da política de permanência estudantil. Acho que esse é um ponto que a gente discute muito na EASH. A nossa lente, a nossa cabeça de pensar talvez seja um pouco diferente. Nós somos da gestão de políticas públicas, a gente tem um jeito de pensar, de formular e de se preocupar um pouco diferente. Então, quando a política, na verdade, quando a gente começa a discussão na Universidade de São Paulo sobre as ações afirmativas, é desenhado um projeto por várias mãos, né, Nádia? Eu me lembro muito da Nádia, que está aqui na frente, da Sandrinha também, porque nós estivemos na construção desse projeto. O movimento estudantil, o movimento negro entrega um projeto para o Conselho Universitário. E é um projeto que previa uma série de ações para a construção das ações afirmativas. E a universidade escolhe não seguir esse projeto. É mudar o teor das ações afirmativas e a gente se restringe meramente ao processo de seleção, ao processo de ingresso na universidade. Mas o projeto que a gente entrega, o projeto que a gente discute, o projeto que a gente defende, é um projeto que envolvia enxergar essa promoção da igualdade racial por várias outras frentes. E eu quero resgatar um pouco dessas discussões para a gente voltar e pensar também em propostas, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala na nossa área de política pública, tomando, por exemplo, o Bolsa Família. Qual o resultado se a gente tem uma política de redistribuição de renda e, do outro lado, a gente tem uma política de tributação que penaliza os mais pobres? O resultado de soma zero. Então, de que adianta a gente ter ações de ingresso se a gente não tem políticas de permanência? Se, por exemplo, a política de segurança na universidade não foi alterada. A gente sempre fala sobre a política de segurança na universidade. Na EASH, por exemplo. Na EASH, nós tivemos uma movimentação muito incisiva sobre a importância da não entrada da polícia militar na nossa escola. A diretoria da EASH queria construir uma base da polícia militar, nós movimentamos muito e não permitimos a entrada da polícia militar na nossa escola, porque, gente, não dá para você colocar vários estudantes negros na universidade, colocar quem assassina, quem persegue, quem dilacera esses estudantes, fazendo a vigilância da universidade. Isso é completamente contraditório. E aí, eu quero dizer, assim, sobre a importância da reitoria de quem está desenvolvendo os projetos na universidade, de perceber essas várias franjas da política, das políticas, a política de permanência, a política de cotas. Na EASH, nós tivemos um desafio enorme com as minhas colegas, amigas, na verdade, aqui de obstetrícia, por exemplo, que é entender o nível de vulnerabilidade dos estudantes. Existia exigência delas comprarem roupa, de comprar aquele equipamento que escuta o coração. Gente, são pessoas absolutamente vulneráveis. A universidade não tem nenhuma política que ajude os estudantes a comprarem equipamentos, materiais e utensílios necessários para desenvolver suas atividades acadêmicas. Absolutamente nenhuma. E isso que a Letícia trouxe, por exemplo, sobre a capacidade de geração de receitas próprias, é uma coisa que a gente tem que pensar a partir do prestígio e desprestígio de cada área. Nós sabemos, por exemplo, que o direito, que a medicina da USP, são unidades, são campos que uma série de empresários, de investidores, têm interesse em investir em obstetrícia.
em gerontologia, em gestão de políticas públicas. Quem quer investir em gestores públicos? Então, assim, jogar contra as unidades também, que as unidades precisam resolver sozinhas, é uma discussão muito perversa. Nós precisamos que a universidade construa políticas com o orçamento que ela tem, os mais de 7 bilhões por ano que são destinados à USP, precisam ser destinados para esse tipo de coisa. Eu estava dando uma olhada no orçamento ontem, preparando o que eu ia trazer para cá. Gente, é muito triste. Alguém precisa fazer um estudo sobre o sequenciamento dos gastos em permanência. Hoje, a universidade, na nossa época, acho que não era nem 1,5. Hoje, a universidade não gasta nem 2% por permanência estudantil. De 7 bilhões, a gente não gasta nem 2%. Ainda tem toda uma discussão sobre políticas universais e políticas focalizadas. O que por exemplo, no massacre do orçamento, se a gente abre o orçamento hoje, grande parte do orçamento da permanência estudantil é gasta com o público. A gente levanta há muitos anos com a reitoria a importância do Programa Unificado de Bolsas, reconhecer, não é IEDA, os critérios socioeconômicos do processo seletivo. Não dá para a gente construir um Programa Unificado de Bolsas que sai do orçamento da permanência e o professor escolhe quem ele quer. O professor vem e fala, não vou abrir mão do aluno qualificado para escolher um aluno negro. E é isso que acontece na universidade hoje. Então, eu queria trazer esses pontos, trazer essas questões para lembrar que o desafio das ações afirmativas é um desafio intersetorial. É um desafio de transversalidade. Inclusive, esse desafio de transversalizar as políticas é um desafio, né, professora Gislaine, que nós levantamos muito no desenho da pró-reitoria. A pró-reitoria, hoje, quando a gente questiona, na verdade, quando a pró-reitoria foi questionada, quando a professora na aula foi questionada, no momento de desenho, nós queremos saber como é que a pró-reitoria vai articular as diferentes políticas da universidade, como é que as diferentes frentes da universidade vão ser articuladas. Não existiu um comitê intersetorial de ações afirmativas. Não existiu um conselho, um espaço intersetorial, onde as pessoas sentam para pensar programas, projetos, ações, em que todas as pró-reitorias juntas sentam para pensar especificamente no estudante negro. Editais. Quando a gente olha os editais, por exemplo, de intercâmbio, os editais de cultura e extensão, não tem a linha nenhuma que fala sobre linguagens de matrizes africanas. Não tem nenhuma linha de financiamento de coletivos estudantis. Negros não tem nada. Então, assim, nós fizemos a política de ações afirmativas, mas nós não fizemos alterações significativas às diferentes políticas que a universidade implementa. E eu acho que esse é o desafio agora. Para mim, a política de ações afirmativas ainda está no campo da disputa da formulação. Então, o nosso papel aqui, acho que a tarefa que a gente tem é virar para a universidade, virar para a pró-reitoria, que não resultou no que nós esperávamos, e falar, olha, permanência estudantil, as suas formações não se restringe a ingresso, não se restringe a alimentação e auxílios pecuniários. Tem uma série de outros desafios que a gente precisa superar, que a gente precisa construir. Por exemplo, o desafio de dados também. Né? A gente não tem hoje dados que permitem que a gente enxergue a política de permanência, que a gente enxergue esses estudantes de forma sistêmica. Não dá para fazer um monitoramento. Inclusive, uma outra dificuldade que eu estava conversando outro dia com colegas da área de gestão e que estão, inclusive, se debruçando a estudar as ações afirmativas nacionalmente, é que nós não conseguimos enxergar, nós gestores, não existe um espelhamento, um desdobramento das ações afirmativas em planos, programas, projetos e ações. De se desdobrar em planos, programas, projetos e ações, né, Inaí, é importante para a gente porque a gente consegue monitorar, consegue construir teoria da mudança, consegue construir instrumentos de planejamento, de monitoramento, e a gente está restrito ainda a instrumentos de natureza jurídica, que são as normas. Nós não temos outros instrumentos normativos. Então, eu queria trazer esses questionamentos, acho que eu trouxe bastante coisa, falei de bastante coisa dispersa também, mas eu quero lembrar que a gente teve um passo, a gente deu um passo, mas a gente tem uma série de desafios. A gente tem que articular política de segurança, a gente tem que articular, por exemplo, o HU. Gente, qual o protocolo de atendimento de estudantes negros no HU? Quantos estudantes vão no HU e tem, por exemplo, testagem de anemia falciforme? Então, assim, a gente tem uma série de protocolos para serem criados, uma série de normas para serem criadas que a gente parou, a gente não pode parar. A gente tem que avançar e construir essas políticas. Então, era isso que eu queria trazer, falar um pouco de sonhos, né, do que a gente precisa fazer ainda, e agradecer mais uma vez a professora Gislaine por todos os esforços para esse evento sair. Obrigado, professora. Obrigado, gente. Bom, acho que a mesa deu super certo, né? Acho que essas falas concisas e bem, né, para começar o debate foram muito importantes. Acho que já traz novas
perspectivas para a gente discutir agora. Então, o que a gente pensou, o que eu vou propor agora, é de fazer uns 3 perguntas, e a gente vai respondendo de 3 em 3, já tem 3 pessoas inscritas. E aí, as pessoas que perguntarem podem fazer a pergunta para uma pessoa, né, específica, mas quem quiser se sentir à vontade também de comentar, acho que vale. Acho que só tentar ser um pouco mais direto nas respostas, para a gente poder ter mais participação do público, né? Então, primeiro, Robson, por favor. Deixa eu me apresentar, sou Robson, sou de Campinas, acabei de mestrar em educação, a minha orientadora estava aqui mais cedo, a Débora Jeffrey, e fiz parte, junto com vários coletivos, em 2016, das greves da Unicamp, da ocupação da reitoria e da Faculdade de Educação, onde a gente conquistou, primeiro, por uma estratégia, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que, nas nossas teses, dissertações, nos estudos, colocar o nome das sujeitos e autores, protagonistas do movimento negro estudantil organizado que conquistou isso. Não ter dúvida nenhuma dentro das universidades, porque fica muito abstrato o movimento estudantil como um todo, e a gente sabe muito bem que não foi bem assim que aconteceu na USP, na Unicamp e na Unesp. Até mesmo essa hegemonia estudantil, DCS, dos acadêmicos, a gente sabe do que a gente está dialogando aqui. E agradecendo vocês por ter proporcionado esse espaço para a troca. E eu vou trazer algumas questões aqui que é importante, já que pegando desse momento assim, junto com vários outros companheiros, a gente conquistou as cotas na Unicamp, mas ainda a gente não conquistou a ação afirmativa. Pensando de uma forma mais geral, o que está sendo discutido aqui? Em 2016 a gente conquistou, a gente conseguiu fazer um GT, a gente conseguiu fazer vários avanços. Só em 2019 a gente conseguiu ter a primeira entrada dos primeiros estudantes cotistas, e a reitoria não colocou a comissão de identificação, já era pauta desde o início, já estava na proposta do movimento Procota e do Núcleo da Consciência Negra, só que a reitoria passou uma rasteira. Então o GT fez, formulou, levou, e só depois de uma estratégia que foi a gente, de vez de ter uma comissão, a gente teve lá, foi um GT antifraude, começou com uma fraude no IEL, no Instituto de Linguagem, uma estudante branca, que já estava fraudando desde a graduação preparados para a bonificação. Daí fizemos uma comissão lá ad hoc, e ali não expulsaram a estudante, fizeram um acordo e só tirou a bolsa dela e nada mais, e tirou o acesso à moradia. Mas a partir disso, daí do CAF, como estratégia, junto com todos os movimentos, a gente conseguiu impulsionar e conseguir ter a comissão de identificação, onde a professora Débora colocou aqui um pouquinho como foi a nossa história. De lá para cá a gente tem tentado lutar junto lá com os movimentos, mas daí para o Guilherme vai dar continuidade aqui falando sobre essa parte, eu só vou pegar uma questão específica da pós, que eu pesquisei sobre os programas de pós-graduação para o estudo de caso para a educação, onde a gente foi o segundo, antes da geral, a ter cotas. Então, nosso programa aprovou 35%, vou pegar só para fazer só o recorte, porque tem mais outras vagas, né? 35% de vagas para pessoas negras, autodeclaradas negras, naquela época, os 35% do Estado de São Paulo, e 2017, que ia ser a primeira entrada num programa de pós-graduação de educação. E de lá para cá, daí em 2019 que eu entrei na pós, estava fazendo questionamento sobre questão de permanência, sobre bolsas, e daí depois a gente entra nessa discussão de bolsa, para ser rápido, percebi que tinha um problema da questão da permanência, que a questão das bolsas CAPES-CNPq não garantia para estudante cotista, mas a gente tinha conseguido tirar da meritocracia colocar socioeconômico, mas tinha colocado a questão, o item de ser cotistas, e como tem um problema assim, a gente se forma, tem pessoas que vão embora, tem pessoas que não ficam, e a memória vai embora junto, né, quando a gente não escreve. Isso é muito importante, escrever, fazer artigo, publicar, fazer congressos, explicar, passar para não ter memória perdida, porque nosso programa, 132 docentes, só 2 negros. Agora aumentou mais uma. Então, dá para perceber como as coisas vão mudando quando você não está nem insistindo, fiscalizando. De lá para cá, resumindo a pesquisa que eu fiz, um pouco para poder levantar como estava a efetivação das cotas no programa, dados,
a gente tem 15% dos 35 que tem sido mantido no programa. Isso é uma preocupação, porque isso não é só na Unicamp. Eu tenho percebido que isso em outros programas está acontecendo uma coisa. E não existe uma obrigatoriedade dos docentes assumir de fato a política, porque a nossa política, a institucionalidade, deveria ter uma deliberação, um regulamento, mas só existe no edital. Pegando daí uma preocupação de que pensar como eles articularam, como eles mudaram a questão do que a gente conquistou no nosso programa e o que transformou no edital. Então a gente só tem no edital que diz que nós temos cotas, não é ação afirmativa. E não se garante nem a entrada, assim, como garantia do edital. O edital fala que não é obrigatório o preenchimento das vagas para cotistas e nem para ampla concorrência, mas anualmente 100% das vagas da ampla concorrência é preenchida. E dos cotistas, nem para indígena, nem para PCDs, nem para trans, nem para negro é preenchido. E ainda toma as vagas das outras vagas sem ser os 35%. Daí eu percebi que isso aí não é só na Unicamp, está acontecendo em todas as universidades. E aonde avançou, que o meu companheiro vai falar logo depois, que é o Fish, também lá está recuando. Então, assim, tem um termo muito sendo usado na questão do mercado de trabalho, mas também eu coloquei na minha dissertação e eu tenho observado na Unicamp, tokenismo racial. Os docentes que ainda pegam, os estudantes negros estão fazendo tokenismo racial. Eles pegam com medo de ser constrangido, ser progressista, falar que não pega o estudante para ser chamado de racista. Então eles pegam, massacram os estudantes, fazem os estudantes desistir. As temáticas étnico-racial que entram no projeto some, finaliza, as pessoas estão doentes, estão abandonando os cursos. Então isso aí tem acontecido na Unicamp e eu tenho visto em outras universidades, então é um pouquinho dessa discussão que eu trago aqui para compartilhar. E ainda eu acho que a gente tem que fazer agora nas Paulistas, fazer um encontro nosso, fazer um congresso de ação afirmativa de estudantes para a gente discutir tática e estratégia e chamar outras forças políticas para poder saber que a luta não é só dos estudantes negros, é de todos e todos para um mundo melhor, né? Para um mundo que não seja capitalista, com certeza, para pensar nesse mundo melhor. É só isso, desculpa. Alguém quer se inscrever? Qual é o seu nome? Desculpa. Sandra. Sandra? Você? Nádia? Luan, já pego na próxima rodada, tá, pessoal? Por favor, Guilherme. Essa pergunta foi, essa colocação foi para todo mundo, então tá. Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme, sou da Unicamp, sou também arte educador no Museu Afro Brasil. Também estou como pesquisador no Afro-Sebrap, também como pesquisador no Carolina Maria de Jesus, no BITITA, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Bom, eu não vou fazer perguntas, porque eu acho que o companheiro falou que hoje em dia também já temos uma série de perguntas, então eu vou mais para um lado propositivo também, até pela minha formação em ciências sociais e sociólogo. E a primeira pergunta, e muito instigada pela fala do Nabi, nossa, perdão, Nabi, sobre, antes de você, eu vou chegar na companheira, que ela falou: qual projeto de universidade pública desejamos ter? Eu, como sociólogo, gosto muito de perguntas, né? Então, partindo disso, e aí, juntando com o que você falou, eu acho que nós precisamos de uma política pública, afirmativa, que seja transversal, não só nas universidades, nos setores da universidade, mas também nas universidades paulistas. Então, acho que é um encaminhamento que também eu proponho para a mesa e também para os nossos colegas daqui, que os diálogos que estamos fazendo aqui sejam encaminhados também para todas as universidades paulistas. Porque nós já temos um acúmulo histórico na história. E aí eu também distou um pouquinho da sua fala, né? Porque nós temos um lastro na história que é a Conferência de Durban, em 2001, em que o Brasil é um dos países signatários sobre a eliminação do racismo. E o presidente, na época, era da USP, era a FLC. Ele reconheceu isso. Então nós temos que dar um passo além disso.
e não ficar restritos a polos universitários. E aí, a partir disso, chamar a sociedade civil, visto que as universidades não abrem espaço, elas nunca abriram espaço para a gente. Nós precisamos, então, arrombá-las, assim como ele falou de manhã. Então, primeiro, o que eu queria dar de encaminhamento é como pensar uma política pública que seja transversal não só nos setores das universidades, da Universidade de São Paulo, da Unicamp, da Unesp, das Unesps, né? Porque eu acho que precisamos, inclusive, incluir a Unesp, porque é a universidade estadual que mais polos tem no estado de São Paulo. Nós precisamos dialogar com ela. E abrir o olho, porque atualmente nós estamos dentro de um governo do estado de São Paulo que é fascista, gente. É um cabedal do fascismo. Bolsonaro voltou ao Brasil e foi participar da Agrishow a convite do nosso governador. Do nosso, não, que eu não elegi. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Na verdade, acho que essa é a única coisa mesmo, porque eu não quero mais tomar o tempo da mesa, mas acho que é para a gente pensar, tirar um GT daqui, e aí também chamar as companheiras da LESP, não só da LESP, mas também das Assembleias Legislativas de Campinas, lembrar também aqui aos companheiros que, infelizmente, a Unicamp ela tem a sua história, como a professora Débora falou, que está em uma terra de Barão Geraldo. E na história ocidental, do mundo ocidental, Campinas é reconhecida como a última cidade a abolir a escravidão, e também é reconhecida no período da escravidão escravagista como a cidade que era reconhecida por castigo, né, por purpurar os negros. Então, os negros escravizados que eram tidos como rebeldes, que construíam quilombos, eram mandados para Campinas. Então, é esse lugar que nós estamos falando aqui, compartilhando. Então, acho que é esse lugar que a gente também pode trocar a partir deste lugar de trocar. E aí já deu 6 horas, né? Mas é o dia de Xangô, é o dia de Olá, é o dia de Yansan. Então, eu acho que é necessário a gente ter isso como panorama, uma luta conjunta e transversal, não só no OCS, mas também em todo o Estado. Obrigado. Francisco, por favor. Aí depois, pessoal, dessas 3, a gente vem para a mesa, tá? Boa noite a todos e a todos. Francisco Gonçalves Filho, professor da Universidade Federal do Tocantins, cursado desde 2003 lá na criação da universidade, governo Lula, na implantação das universidades, Reúne. Aliás, antes do Reúne, em 2006, 2007, mas teve algumas universidades que foram implantadas já nesse período por pressão da organização social, a nossa, inclusive do movimento negro. E naquela época já era aluno da Unicamp, fiz o mestrado lá em avaliação institucional, o professor Zé Dias, sobrinho, conhecido, que inclusive influenciou em pleno governo Lula, né, junto com toda a organização nacional, a importância das universidades se questionarem sua natureza, qual a sua finalidade, e olhar para dentro de si quem é ela e se ela está atendendo um projeto nacional de acordo com as características do país. Lá, então, José Dias Sobrinho, já em 2003, na discussão sobre avaliação institucional, já apontava a necessidade das instituições se olharem para perceber, quer dizer, para potencializar a necessidade de mudança. E foi feito todo um debate sobre o que universidade nós queremos, uma tentativa de fazer uma reforma universitária que não deu certo, e aí mobilizou um monte de coisa, etc., né? Mas houve uma conquista importante daquele momento, que é a Lei 10.861, né, de 2004, que é a obrigatoriedade, a partir daquele momento, de todas as universidades públicas e privadas no país criarem uma comissão de avaliação que fizesse um processo democrático de avaliação, e aí o conceito de democracia complica para todo mundo nesse debate, mas inclusive algumas regras, a lei vai detalhar isso, vale a pena. E eu lembro que o movimento
movimento negro, o consórcio NEABS, a BPN, disputaram esse debate, né, inclusive para conseguir influenciar as metodologias de avaliação dos sinais para que ela indagasse sobre essa discussão. Não é? E acho que muito pouco avançou nesse campo. Então essa é a questão que eu trago aqui. Aliás, quer dizer que eu tentei fazer essa pergunta hoje de manhã, mas não teve jeito, né? Por causa dos horários, também outras pautas que se colocaram importantes aqui no processo, né? Então a minha pergunta para vocês é: qual o conhecimento aí que o pessoal tem, ou como é que vocês veem essa percepção disso, se não vem, se estão abertos para dar uma olhada nesse negócio? É um material que vale a pena a gente talvez criar uma relação, né? Porque os sinais é obrigatório, as universidades são obrigadas a se autoavaliar, inclusive tem relatório para o MEC, se não faz, recebe sanções por conta disso, tem que fazer aquela nota, o ranking e tal, de acordo com esse processo de avaliação. Tem a parte que é técnica, mas tem uma parte que é a autoavaliação, que passa pelos grupos, pelos processos, pela CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação que as universidades têm. Fui presidente da CPA na UFT por um bom tempo, hoje é outro grupo que está levando, e por isso trago essa discussão. Eu queria ver aí se dá alguma discussão aqui para a gente pensar alguma coisa nesse sentido. A outra questão é levantada por vocês aqui de manhã, ou aqui também, que é a questão da pandemia, né? Você colocou que está faltando aí pesquisa, né? Você que falou isso sobre, não sei, você falou alguma coisinha sobre isso, o impacto, né? Da pandemia, e precisa pesquisar isso, e houve um estrago muito grande, etc., né? E daí você falava dos instrumentos serem presenciais, né? Por conta que o mecanismo remoto, ele pode favorecer a fraude, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, tá para chegar uma outra pandemia aí, talvez mais forte do que a nós vivenciamos. Então, será que a gente não tem que pensar por aí também? A necessidade, talvez, de aprendido alguma coisa com esse processo? Quer dizer, se a gente precisasse ficar recluso novamente e fazer ciência da forma como nós fizemos, então nós vamos ter que pensar alguma coisa. Então, estou lançando uma discussão também. Eu pensei aqui, vocês que provocaram isso aí. Quer dizer, talvez nós vamos ter que pensar aí. Não vamos caminhar tudo para o presencial, mas pensar alguma coisa para um momento de pandemia, senão novamente na pandemia os números vão cair drasticamente. É isso, muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado ao Robson, Guilherme e Francisco. Passo para a mesa, por favor, quem quiser.